Primeiro Barueri Natural Cup 2024. Categoria Classic Physique. Então aqui sem enrolar, na pré-edição já está com 25 minutos. Então vamos direto. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com quem quer te ver e bora lá. Categoria Classic Physique Masters. De novo então, nós temos Isaías e Gabriel, os mesmos que subiram na Vara Verdinho. E o que deveria ter mudado nessa categoria? Eu acho que eles fizeram exatamente a mesma coisa e pra mim isso é um problema. Eu sempre vou falar isso pra todo mundo, porque eu acho que é um problema muito sério quando os caras não mudam absolutamente nada na categoria e continuam os mesmos campeões, porque sim, então pra que tem duas? Eu diria que parte desse erro é sim do campeonato de federação e parte do atleta. Exatamente porque se a gente pegar a filmagem que a gente tem na Bodybuilding da Classic, talvez elas sejam praticamente idênticas. Onde, na verdade, por parte dos atletas, eles deveriam fazer algumas mudanças em relação à pose, em relação à postura, em relação à presença de palco. E isso não acontece. E provavelmente porque também não mudaria muita coisa. E a gente, como atleta, gostaria sim que, se o atleta fosse subir pelo menos na Bodybuilding e na Classic, que ele faça essa diferenciação de categoria, né? Bodybuilding é uma coisa mais agressiva, a Classic é mais aesthetic. Mas aí que tá. Pra que se dá o trabalho se as coisas não mudam na questão do julgamento? Essa é a parte não atleta. Porque se vai julgar da mesma maneira, se vai ser exatamente os mesmos critérios, as mesmas poses e não vai ser pontuado ou despontuado, então não tem por que mudar, né? Pose clássica favorita deveria valer 10 vezes mais. É, verdade. Eu acho também. Então vamos lá então, próxima categoria, nós temos a Team, de 13 a 17 anos. Aí já tivemos o Pedro Mazzato, que já tinha subido na categoria Men's Physique, que a gente tinha falado, né? Uhum. O Gustavo também. Esse Carlos Souza já foi uma novidade ali, que a gente ainda não tinha visto ele. E ainda bem que ele pegou top 1, mesmo trazendo um condicionamento ainda não o que normalmente a gente vê nos top 1, né? Mas que estrutura bonita dele. Gente, eu acho que ele foi um dos físicos mais bonitos que tava no campeonato, na minha opinião, assim. Vocês lembram que eu tinha comentado na FNB daquele rapaz lá da categoria Classic lá, que ele tava mal condicionado e tudo mais, mas é que ele tinha uma linha linda? Aqui aconteceu a mesma coisa, só que ele ainda tá melhor condicionado que aquele cara lá na FNB. Então, assim, Carlos, parabéns. Que físico bonito, que poses bonitas, que presença de palco, tudo muito bom. Tanto que ele conseguiu ficar acima do Gustavo Ribeiro, que trouxe um ótimo condicionamento, certo? Uhum. Por quê? Porque ele tem uma linha geneticamente abençoada ali. Ele tem, então, o vasto dele já é mais lateralizado, a cintura dele encaixa muito bem, a caixa torácica dele faz aquela volta na costela quase que perfeita. Ele tem braço bom e tem cintura escapular também muito maior do que a cintura dele, né? Então traz tudo isso daí que você espera realmente da Classic Physique. E uma das coisas que ele tem de mais bonito é aquele arredondamento na musculatura, também, né? Que a gente muito Leonardo. Que é tudo muito cheio, muito redondo, muito bonito, assim. E se ele trouxer um pouquinho mais de condicionamento, eu vejo ele no pódio em todos os campeonatos. Lembrando, ele tá entre 13 e 17 anos, então esse cara ainda vai colocar muito volume, vai conseguir trazer muito condicionamento, vai querer ir pro lado negro da força, ainda tem muito tempo para isso, mas da nossa opinião, não vá, porque você daqui a uns anos, com certeza ali, você vai estar brigando pelos overall de todos os campeonatos, porque a estrutura ali de Classic sua é uma das que a gente fala, foi abençoado mesmo para a categoria. E uma dica que eu tenho para dar pro Pedro é trabalhar um pouquinho mais nas poses. Especialmente na pose peitoral melhor lado, ele fazia muito com a perna aberta, enfim, tem alguns ajustes que dá pra fazer pra melhorar as suas poses, pra você talvez se colocar um pouco melhor, porque você já tem um condicionamento. Além do volume, conforme o tempo vai passando, certo? Então, indo para a próxima categoria gigantesca de júniors. Então, o que vocês estão vendo é tudo júnior, acredite. É de 18 a 23, certo? Os jovens mamutantes aí, mais uma vez. Então eles fizeram dois line-up, eu acho que eles separaram 2 line-ups de 4 pessoas, tá? Então nesse line-up aí a gente tem, vamos ver quais atletas. Nós temos o número 3, então, Clemerson Mendes, o número 11, Marcos Filho, o número 12, Guilherme Ribeiro e o número 3, Rodrigo Cipolla. Então, nesse line-up aí, o Marcos Filho pegou o top 2, tá? Nessa categoria inteira. Uhum.
E o Guilherme, na minha opinião, ele tava muito bem. Nessa categoria eu acho que ele tava realmente em casa. Tanto que eu achei que ele ia brigar ali pelo top 1 e 2 quando eu vi ele entrando no palco, porque ele tem tudo que precisa para um Classic. Sim. E além de tudo, ele ainda trouxe presença de palco, pose e tudo mais. Então eu percebi que ele estava brigando pelo pódio, mas eu não sabia exatamente em qual posição que ele ia ficar. O Marcos já trouxe um conjunto mais completo, você vê que ele tem uma maturidade muscular um pouquinho maior e tudo mais, e trouxe mais condicionamento, que os demais atletas acabaram ficando um pontinho atrás ali. Se tivesse que opinar por que o Marcos ficou acima do Guilherme? Só pelo condicionamento. Condicionamento ali, por parte específica, as costas dele chamou uma atenção a mais em cima do físico, né? Ali, então, o Rodrigo Cipolla, sim, ele ainda também aquele grupinho de pessoas que a gente fala que pode colocar mais volume à vontade ainda, tanto de deltóide, tanto de peito quanto de perna, que ainda ele precisa estar trazendo mais muscularidade mesmo para estar competindo. E o Clemerson Mendes, mesma coisa, só ter cuidado então um pouco com as poses, pernas talvez pode fechar um pouco mais, saber quando expandir a dorsal, saber quando fechar, e alguma questão sobre volume mesmo, também trazer mais volume, principalmente para isso daí, eu me enquadro também na mesma categoria que você. A gente não foi abençoado com a cinturinha de biquíni. Então a gente sim precisa estar treinando muitos costas e torcendo pro vasto lateral estar respondendo aí. Porque senão a gente não consegue estar entregando o que a Classic Physique pede. Sim, essa foi uma das categorias que a gente achou que estava indo por um caminho e de repente ela foi para outro completamente oposto. A gente ficou meio... ok, depois tem que ver o vídeo por que isso aconteceu, porque o meu olhar mesmo estava entre o Guilherme, o Marcos, o Gabriel, que são meninos assim que a gente via pódio ali com certeza, só que tiveram dois ali que foram colocados depois que meio que e ficaram acima deles e a gente ficou, beleza, então? Acho que concordo. E uma coisa que recorrentemente, quase todos os vídeos que a gente comenta sobre os campeonatos, a gente fala. A gente pode ver que o top 5 para cima, então top 5, 4, 3, 2, 1, a gente consegue ver uma melhoria progressiva da perna. Então, principalmente, na verdade, dos posteriores e glúteo. Então, se a gente pegar nessas duas sequências de line-up, vocês vão ver que top 5, top 4, top 3, top 2, top 1, cada vez mais tem a perna melhor, perna mais cortada, posterior marcado e o glúteo ali sem as famosas polpas ali embaixo, que realmente entrega que você poderia ter condicionado melhor, né? E aí, como o Guilherme Ribeiro fica bom nessa pose Classic, né? Tem gente que faz essas poses Classic e fica lindo, tem gente que não. E agora indo aí pro segundo line-up, onde a gente tem o número 13, Kenar, número 14, Kenar, número 14, Matheus Paixão, 15, Giovanni e 23, Gabriel Santos. Que aí a gente tem o complemento aí do pódio, né? Com o top 1, top 3 e top 5. E de novo top 1, mais condicionado, não tem o que dizer, certo? Sim, ele era o mais condicionado, mas realmente eu não estava esperando ele ter pego uma posição de top 1. Ele tinha tudo muito bom. Eu não tô falando que o Kenai era ruim, mas o meu olhar, eu não sei dizer, mas o meu olhar não saía do... Esqueci o nome dele. Do último line-up. Que bom. Que era aquele bonito que ficou em top 4. Sei. Ele tava muito bem pra mim. Tipo, pra mim, eu acho que ele teria ficado em top 1, Kenai top 2, e aí o Marcos em terceiro e o Gabriel em quarto. Pernas. Acho que é por isso que ele ganhou. Então, realmente. o que a gente falou na categoria bodybuilding, a gente não é uma coisa, um padrão que a gente gosta, infelizmente, mas está acontecendo com essa arbitragem, que é a classificação é quase que somente pelas pernas. Então, o que eu acabei de falar na verdade, né, se preocupar com o posterior glúteo, porque realmente chama atenção cada vez que você consegue condicionar e trazer mais volume em posterior glúteo. Porém, a gente vê que também cortes nas pernas dos quadríceps vistos de frente, parece que é quase ignorado o resto. Então a gente consegue achar algumas coisas que poderia melhorar. Braços, deltoides, talvez algumas poses ou outras, só que ele tem uma perna muito superior. E isso parece que empurra muito a pessoa. Então se a gente fosse falar, nossa, qual que é o padrão da Classic Physique?
é condicionamento e perna. Não é desproporção, não é não sei o que lá, expansão, pose, sorrisinho, classic, presença de palco. Não. O que a gente está vendo é realmente inferiores muito bem condicionados. Quanto mais condicionado, provavelmente você vai ganhar. Vide Isaías e o Kenai. E o superior só não pode chamar muita atenção negativa. É isso que a gente tem visto. E falando em condicionamento, Matheus Paixão era o segundo atleta mais condicionado ali. Ele só não era tão condicionado, só pegou segundo lugar pra mim, na verdade, porque faltou um pouco de volume nele. Mas, puta merda, eu acho que ele tava melhor que o Isaías em questão Faltou o holofote certo nele. Nossa, não, ele tava em questão de condicionamento de glúteo. O glúteo dele parecia um livro de anatomia, gente. E ele sabia... Muito bem. E ele sabia disso, porque ele fazia questão de mostrar o rego. Tava quase com o cu de fora, mas tudo bem. A gente te entende. A gente perdoa, porque é difícil, é tão difícil condicionar glúteo que você queria mostrar pra todo mundo, né? Que tava super seco. No campeonato que eu fibrei o glúteo eu também. Eu fazia questão de enfiar o cu... Na cara do árbitro. Olhe todas as minhas fibras, eu lutei muito pra isso. Exatamente. Já o Giovanni aí, naquela categoria que a gente coloca todo mundo, o pessoal ainda que precisa realmente tá melhorando como um todo, né? Mais volume, cada vez mais condicionamento em cima do palco. Mas você vê claramente que o Giovanni era bem mais novo, né, que os outros, sim. Pelo que parece. Só pela estrutura ali que ele apresentou. Então, indo para Classic Physique Open dos baixos, a gente tem um line-up de 5 pessoas. O 16, então, Rafael S. Brisa, 5, André Luiz, 15, Giovanni, 14, Matheus Paixão e 1, o Isaías. Exatamente. Aí o Rafael, já é a segunda vez que a gente comenta dele aqui nesse canal. O Rafael melhorou muito. É mais um atleta que me surpreendeu em cima do palco. A gente tinha dado uns feedbacks pra ele, assim, né? Pelo menos em vídeo, falando sobre alguns pontos que ele precisava melhorar pro próximo campeonato. E ele trouxe tudo melhor. Tudo. O conjunto inteiro dele tava muito melhor. Especialmente de pernas ali. Só que, Rafa, faltou um pouquinho. Aquele tchan de condicionamento, especialmente nos membros inferiores. A gente não pretende voltar ao vídeo, mas se você tiver uma leve dúvida de por que o Rafael pegou top 3 e o Matheus pegou top 2, volta num quarto de volta no que eles estão de costas e olha para o posterior glúteo. Você vai ver que provavelmente a diferença é pouca, só que como chama atenção quando você condiciona o glúteo, realmente parece muscular. E o Desi Brisa, o caso comentou, eu concordo, ele poderia ter trazido um pouquinho mais condicionamento, e quando ele trazer esse condicionamento, com certeza vai ser tacado para cima, mas ali a sunga, quando aperta num glúteo que falta um pouco de condicionamento, faz aquela dobrinha para cima, e que infelizmente, normalmente a luz bate, e fica mais claro. E aí quando você olha pro do Matheus Paixão, como o glúteo realmente era muscular, fazia a borboleta mesmo. E o Rafael, eu até comentei com ele, que ele, assim, ele tem proporções de um campeão mesmo. Sim. De categoria. Você pode ver que ele tem muita musculatura nas pernas. Ele tem muscularidade muito boa. E é tudo muito arredondado, é tudo muito bonito mesmo. Então, assim, quando ele conseguir trazer esse condicionamento, eu vejo ele facilmente indo pro Olímpia e ganhando ali, brigando pelo pódio, porque ele tem uma qualidade muito absurda de músculo. E Isaías também, né? Isaías a gente já tinha comentado dele várias vezes. Esse daí na tela era o Ronaldo. Mas sim, Isaías, acho que a gente já falou nos outros vídeos, mas vale ressaltar como ele trouxe um condicionamento absurdo, condicionou muito bem as costas, muito bem os quadríceps, o glúteo, mas achei um problema, na verdade, revendo os vídeos aqui. Ele provavelmente a última coisa que condiciona é o posterior. Descobrimos isso. Ou falta de contração, né? Porque dá pra ver que às vezes ele contrair e dava bom. Então é só pose, boss. Melhor pra você. Mas é isso, a gente tentou achar um defeito que você trouxe. E pra mim, o posterior, alguns atletas conseguiam trazer um posterior mais marcado que o seu nas poses, mas provavelmente se for só pose mesmo, melhor pra você. É só uma questão ali de ajeitar que você continua ganhando overall. Então aqui, dos médios juntados com os altos, né? Então acima de 171 na verdade, né? 171 até 179 junto com acima de 180. A gente tem o 18, o André Luiz, o que levou Sport Model, certo? Caso a gente esqueça de falar de Sport Model, ele que ganhou Sport Model. O 20, Lucas Silva. O 22, o Patrick Oliveira, que eu não tinha prestado atenção nele, mas ele pegou o top 2 e físico muito bom. E o 24, Marlon Neves. Tchau, câmera. Não sei o que tá acontecendo com a câmera.
Bom, o Patrick Oliveira, ele realmente estava muito bem, se você olhar. Eu acho que faltou um pouquinho, talvez, de contração aí quando fazia a pose do quarto de voltas, especialmente no glúteo. E aí ficava uma bandinha meio solta ali, mas ele tinha um físico bem completo, bem bom mesmo. E top 2, pernas cortadas. Então o que a gente vê? A gente no físico seu, a gente consegue ver que você tem menos muscularidade, na verdade, do que talvez outros atletas. Mas uma perna muito bem cortada. É o que a gente fala. Enquanto tiver com essa arbitragem, esse padrão, perna vai ser tacada para cima. Aí um feedback para você, provavelmente está treinando todo o conjunto de superior mesmo para chamar mais atenção. Peito, deltoide, e se o braço ficar um pouco para trás, chamar atenção pro braço, porque ali a sua linha de core é muito boa. E nessa prova a gente tem o Marlon, né? Que o Marlon não estava tão condicionado. Ele não estava tão, assim, comparado com os outros atletas, ele estava bem atrás em condição, mas ele tinha um bom volume. Então, quando encaixava, nas poses que ele encaixava, trazia uma estética muito bonita pro físico, por isso que ele ficou ali no quinto lugar. Sim, e o André Luiz, que eu comentei, ele ganhou um Sport Model, posou, tô batendo olho aqui nele, posou, encaixou as poses muito bem, mas é aquilo lá que a gente tá, de novo, o título da Bodybuild já foi basicamente condicionamento, né? Vamos tentar não repetir isso, mas faltou condicionamento. Então, quando você vê o glúteo, especialmente, você vê falei, aquela a dobrinha, luzinha. aquela pelanquinha saindo pra cima, assim, da cueca, fazendo um alô. E aí, isso é um bagulho que, cara, ou você usa a cueca tampando a pelanca, ou você deixa a pelanca sair e aí você vai perder ponto por causa disso. Pega um número maior e se vira na linha da cintura. Exatamente. Mas André Luiz parecia o Patrick Swayze. Depois a gente tem que comentar isso, mas eu vou falar mais na Sport Model, quando a gente comentar da Sport Model. E o outro line-up ainda no Classic médio e alto, na verdade, né? Chamaram os outros 3. Então a gente tem o 17, Vinícius Nunes, o 11, o Marcos Filho e o 19, Vinícius Souza. Vinícius Nunes também no topo ali dos mais condicionados do evento. Ele é da calistenia que se preparou em 2 dias? Não. Então esquece isso que eu falei. Eu não sei quem que é esse cara. Quem que é esse cara? Ah! Bom... O Vinícius Nunes, ele tava brigando ali, né, se tivesse o prêmio do mais condicionado, com certeza ele estaria com o Isaías e com o Patrick na mesma categoria. Ele tinha uma energia diferenciada no palco, assim, até... Mas era interessante de assistir. Ele tinha uma pegada mais bodybuilding, né? De você fazer careta, mas... Enfim, era interessante. Deixou o evento divertido. Já o Marcos Filho, top 3 aí, ele trouxe um bom condicionamento ali, a gente vê até o sartório na perna dele. O sartório dele marcando, né? Que a gente sabe que é um ponto de diferenciação quando a gente traz condicionamento. Só que de modo geral, de novo, mais volume. Então a gente vê o Vinícius Nunes tanto com condicionamento com mais volume e o Marcos Filho com condicionamento faltando um pouquinho de volume ali comparado com o top 1. O Vinícius, eu mudaria a pose do duplo bíceps dele, porque eu acho que ele abria muito os braços e isso deixava o braço dele menor do que você vê que ele tem um braço grande, especialmente quando ele posa o peitoral melhor lado, mas quando ele posava de frente, ele abria muito o braço assim, e aí ficava um bração comprido, sem bíceps. Nas aulas de pose a gente sempre fala isso. Na hora que você for montar o duplo bíceps, dependendo do tamanho, na verdade, do seu úmero, você dobra menos ou flexiona mais ou menos o cotovelo. Exatamente para não estar criando esse espaço sem nada, sem preenchimento aqui do lado da sua cabeça, que acaba com a pose, pelo menos. Pelo menos a gente acha que isso, em certa parte, é julgado. Mas mesmo ele não tendo pego top 5 para cima, um físico muito bom, né? Na verdade, nas proporções dele. Então, indo aqui para categoria overall, a gente tem o Vinícius, Isaías, Kenai e o Carlos. Então, aí a gente vê que o condicionamento tá tudo com todo mundo, né? Por que será? Então, mas... Assim, se fosse por linha, o Carlos teria sido campeão pra mim. O Carlos, o menos condicionado. No caso, o Isaías não levou por causa de já ter levado bodybuilding, isso a gente já imagina que foi isso, porque a dali era o que mais estava condicionado, era o que mais tinha cortes pra tudo quanto é lado, e o Kenai acabou levando essa. Mas ó, nesse duplo bíceps, como o Carlos é o Classic, né?
Sim, ele chama muita atenção. O Kenai também, logo em seguida tá o Kenai pra mim, brigando ali pela a melhor linha de clássico ali. Ele tinha poses muito boas, ele tinha uma boa presença de palco, no geral, assim, ele tinha um físico bem bonito, assim, e como ele é novo, a gente pode esperar que Kenai vai trazer coisas diferenciadas para os próximos campeonatos, né? Sim. E aí, o que a gente comentou na bodybuilding, né? Que lá, o Isaías ele trouxe um conjunto muito bom, então a gente ficou procurando defeito, que é isso que a gente faz e os árbitros também. Então, quando a gente coloca no line-up de overall de muitas pessoas boas, onde a diferença de funcionamento é um pouco menor, a gente cai naquilo lá que a gente comentou sobre poses. Que se a gente fosse falar alguma coisa pro Isaías, tá melhorando, já que ele trouxe um físico ali, pô, digno, realmente tá melhorando as poses. Porque quando a gente compara o Isaías com o Kenai e com o Carlos, como ele acaba, na verdade, ficando ali, na minha opinião, no top 3 ou top 4, assim, ignorando, na verdade, o condicionamento e muscularidade, né? Se a gente fosse fazer um campeonato somente de pose, como daria para ele melhorar ainda muitos detalhes para ele estar trazendo uma melhor pose? Em pose eu acho que também o Vinícius Nunes ficou bem atrás, especialmente em encaixe, transições, porque era tudo muito, sabe? Era muito boa para bodybuilding, porque aquilo que eu falei, ele tem a energia de palco de um bodybuilder. Mas quando ele tá na Classic, eu acho que Classic tem esse negócio, essa pegada mais classuda, né? Sim, a gente gostaria pelo menos que na questão de pose fosse mais bem julgado. Bem julgado não, mas mais... tivesse um peso maior, vamos dizer assim. Que aparentemente teve, né? Porque senão o Kenai não teria sido campeão. Tomara. Porque... Tomara que seja por causa disso, na verdade. Mas é isso, então. O vídeo da Classic Physique foi esse daqui. Se você gostou, nossos comentários, nossos feedbacks, deixa aqui no comentário, comenta qualquer coisa para agregar pro engajamento. Deixa seu like e compartilha com quem você quer ir. Até o próximo vídeo. Tchau.